O Salmo 22 ele começa dizendo: "Do mestre do canto sobre a corça da manhã", Salmo de Davi. Esse salmo, o Salmo 22, é um salmo bem presente no imaginário dos cristãos dos dias modernos e também do povo judeu. Quando você vê uma pessoa no seu último momento de vida, dizendo as suas últimas palavras, se essa pessoa está lúcida, ela vai dizer as palavras mais importantes para a sua vida. Já ouviram falar disso? É até uma explicação psicológica a respeito disso. E o Salmo 22, ele está nada mais, nada menos nas últimas palavras de Jesus. Quando Jesus estava morrendo, Jesus cita o Salmo 22. Jesus não cita o Salmo 22 apenas por uma questão de desespero. Não. Ele cita o Salmo 22 porque, em momentos de angústia, em momentos de sofrimento, este salmo estava na boca de Jesus, nos lábios de Jesus, cotidianamente. Era uma palavra que estava presente no consciente e no inconsciente do Divino Mestre. Por isso que o que nós vamos ler agora é um salmo tão poderoso que deve também estar nos seus lábios. Eu sei que você ama o Salmo 91. Eu sei que você ama o Salmo 23. Mas aprenda também a amar esse salmo, que aparentemente parece ser um salmo de distanciamento ou um salmo de dor, mas na verdade é um salmo de esperança. Vamos entender ele comigo? O texto no verso 2 vai dizer, do Salmo 22, meu Deus, por que me abandonastes? A palavra do meu rugir estão longe de me salvar. Olha só, as últimas palavras, ou seja, uma das últimas palavras de Jesus é essa: meu Deus, por que me abandonastes? A questão que nós vemos aqui não é Deus reclamando, não é Jesus reclamando com Deus dizendo: tá vendo? Eu fui fiel e agora nesse momento de sofrimento o Senhor está me abandonando. Não, não é esse o sentido das palavras. Por que nós sabemos disso? Por causa do desenrolar do texto. O desenrolar do texto, nós vamos ver que Davi, quando estava dizendo essas coisas, ele não estava clamando para que Deus lhe curasse. Ele não estava clamando para que Deus apenas lhe tirasse dos inimigos e lhe salvasse desses inimigos. Não é apenas essa questão. O que nós estamos encontrando aqui é que, por várias vezes, nós desejamos ouvir a voz de Deus e não a encontramos. Por isso que às vezes nós nos sentimos como se estivéssemos abandonados exatamente por Deus. Mas isso que é uma sensação pessoal, na verdade, é Deus nos ensinando a ser fortes. Eu vi um vídeo esses dias de um bebezinho, uma criancinha que caiu. Uma moça veio tentar parar para ajudar a criança. O pai disse assim: não, deixa que ele vai se virar. O menino levanta, limpa a sujeira das suas mãos, para de chorar e vai em direção ao pai. Às vezes isso que nós chamamos de abandono de Deus, na verdade, é Deus nos ensinando a ser fortes. A você engolir o seu choro, levantar e começar a andar. Durante muito tempo você ficou esperando que alguém viesse te salvar. Você ficou esperando que o príncipe encantado viesse, matasse os seus dragões, te salvasse e libertasse você. Mas deixa eu te dar uma palavra aqui, que não tem salvador. Não tem uma pessoa, um príncipe encantado que vai vir te salvar. Levante e salve-se a si mesmo. Busque se salvar. A salvação que nós encontramos na Bíblia Sagrada não é apenas uma salvação onde Deus vem e faz tudo por nós. Não. É um convite que Deus nos faz, se apresentando diante de nós e dizendo: quer ser salvo? Pegue a tua cruz e siga-me. Ou seja, engole o choro e vamos caminhar. Passar pela cruz é algo que muitas pessoas não querem passar. Viver esse novo processo é um processo que muitas pessoas não querem, porque elas querem apenas terceirizar as questões para a sua salvação. E o que nós encontramos aqui é exatamente isso, que Davi estava compreendendo nesse exato momento que esse silêncio de Deus era a oportunidade que Deus estava lhe dando para ele crescer, para ele se tornar uma pessoa melhor. Obviamente que não seria fácil, por quê? Porque durante esse processo a gente fica com dor, a gente fica angustiado.
Ele diz aqui: meu Deus, eu grito de dia e não me respondes, de noite e nunca tenho descanso. Assim tem sido a sua vida nesses últimos momentos? Assim tem sido a sua casa? Você tem gritado e clamado ao Senhor e parece que o Senhor não está te respondendo? Deixa eu te dar uma palavra. Deus não vai te responder enquanto você não se colocar de pé e começar a fazer aquilo que é necessário para você fazer. Já viu quando tem uma pessoa com um carro estragado no meio da estrada? Ele fica lá pedindo ajuda. Alguém para, pelo amor de Deus, alguém para, pelo amor de Deus. Ninguém para ajudar. Mas quando ele começa a empurrar o carro sozinho, aparece um motoqueiro, aparece depois um outro motoqueiro, aparece alguém para ajudar a empurrar o carro. Sua vida é esse carro. Enquanto você estiver deitado, clamando, pedindo para que alguém venha te socorrer, nem Deus vai vir dos céus para te socorrer. Mas quando você se colocar de pé e começar a fazer alguma coisa pela sua própria vida, os anjos virão te ajudarão. Mas é necessário que você reconheça, que tenha essa mensagem de que as coisas na vida não vêm de graça. O texto de Davi, ele continua dizendo: e tu és o santo, habitando os louvores de Israel. Nossos pais confiavam em ti, confiava e tu o salvavas. Eles gritavam a ti, escapavam, confiavam em ti e nunca se envergonharam. Quanto a mim, sou verme, não homem, riso dos homens e desprezo do povo. Aqui nós encontramos Davi em uma situação bem interessante, aonde ele está se sentindo a pior das pessoas. Ele mesmo diz aqui que ele era como um verme. Ele era de fato um verme? Não, mas o seu sentimento naquele exato momento era assim. E era exatamente ali que Deus queria que ele estivesse. Porque enquanto Davi se achava grandioso e poderoso, ele estava cometendo pecados, ele estava fracassando diante de Deus. Mas quando ele reconhecia que era dependente de Deus e fraco e pequeno, ele estava vencendo gigantes e conquistando reinos. O seu sentimento, aquilo que você tem a respeito de si mesmo e como você se enxerga, vai determinar se você vai ser uma pessoa vencedora ou se você vai ser uma pessoa fracassada. Paulo, ele disse: quando penso que sou fraco, é aí que estou forte. Quando penso que sou forte, sou o pior e o miserável de todas as pessoas. Essa é a revelação do que nós temos aqui. Esse sentimento de fraqueza que Davi está tendo aqui é um reconhecimento da sua própria vulnerabilidade. Eu sou vulnerável. Porque sou vulnerável é que eu preciso que Deus esteja do meu lado e que este Deus não me abandone em circunstâncias alguma. A maioria das pessoas não gostam de demonstrar a sua fragilidade, a sua vulnerabilidade. A maioria das pessoas, elas se apresentam diante das outras pessoas como poderosas. O narcisista é muito assim. Ele se apresenta diante das pessoas como uma pessoa forte, poderosa, para esconder a fraqueza e a humilhação que ele mesmo enxerga dentro de si. Por isso que a gente tem que tomar cuidado para que a gente não faça dessa vulnerabilidade um escudo para nos proteger de todas as pessoas e, com isso, afastar também Deus do nosso relacionamento. O texto continua dizendo: volta-se a Yahvé, que o liberte, que o salve, se é que o ama. Pois és tu quem me tirou do ventre e me confiou nos peitos de minha mãe. Eu fui lançado a ti ao sair das entranhas. Tu és o meu Deus desde o ventre materno. Aqui nós encontramos que aquela pessoa que estava reconhecendo que era fraca e que dependia de Deus, ele reconhece que a sua dependência de Deus não era algo momentâneo daquele exato momento, mas que a sua dependência de Deus ela vem desde muito tempo, desde que ele estava no ventre da sua mãe. Porque se não fosse a presença de Deus na sua vida, ele não teria nascido, ele não teria se vingado enquanto pessoa, ele não estaria na posição que ele estava naquele exato momento. Logo que nós encontramos aqui no Salmo 22, então aqui é uma gratidão e não apenas uma palavra de lamento. Gratidão porque Deus estava com ele durante esse processo.
Não fiques longe de mim, pois a angústia está perto e não há quem me socorra. Cercam-me touros numerosos, touros fortes de Bazã me rodeiam. Escancaram sua boca contra mim, como o leão que dilacera e ruge. Às vezes é assim que nós nos sentimos também, como se estivessem muitos inimigos, leões, touros, se levantando contra a nossa vida. Calma, só parece. E mesmo que eles estiverem aí, você tem um Deus que não te abandona. Eu me derramo como água e meus ossos todos se desconjuntam. Meu coração está como a cera, derretendo dentro de mim. Seco está meu paladar como um caco e a minha língua colada ao maxilar. Tu me colocas na poeira da morte. Aqui nós encontramos novamente aquele mesmo exemplo que nós dissemos a respeito daquela criança que caiu e o pai não acode em primeiro momento para que ela se levante e ela tome as determinadas atitudes. Algumas coisas que nós entendemos quando nós nos tornamos adultos é que tem determinadas coisas que nós conseguimos resolver com a nossa capacidade intelectual e com as nossas ações. Mas tem outras coisas que são impossíveis para nós resolvermos. E é exatamente nessas questões impossíveis para nós resolvermos que fica aquele sentimento de abandono. Por exemplo, diante de uma doença incurável, diante de uma situação difícil, diante talvez de uma morte de uma pessoa que você amava, todas essas situações parecem às vezes que não encontramos soluções para resolver esses problemas. Davi estava dizendo aqui a mesma coisa. Eu estou nessa situação onde a água do meu corpo está se derramando e é como que a minha boca estivesse colada ao paladar. A expressão linguística que ele usa aqui é aquela mesma que Jó usou para descrever a sua situação diante da doença, da enfermidade, da falta de filhos e diante da falta de tudo. Essa expressão, irmãos, é muitas vezes aquela mesma que nós enfrentamos dia a dia. Talvez você tenha dito, é fácil você dizer para clamar a respeito das coisas que são possíveis de resolver. Mas e diante daquelas coisas que nós não temos o controle? Diante disso, cabe apenas confiar e esperar que o nosso Pai vai vir em nosso socorro. Cercam-me os cães numerosos, um bando de malfeitores me envolvem, como para retalhar as minhas mãos e os meus pés. Posso contar os meus ossos todos, as pessoas me olham e me veem. No verso 18, ele está sentindo aqui o julgamento das pessoas. Aonde ele ia, as pessoas estivessem dizendo: mas não era você que era um homem de Deus, uma mulher de Deus, que viviam as coisas de acordo com a vontade de Deus? Aonde é que está Deus agora diante dessa situação que você está enfrentando? Isso é bem problemático, por quê? Porque nós acreditamos em Deus, confiamos em Deus, mas por várias vezes a gente anda e vive como que se Deus não estivesse pronto para nos responder. O texto continua dizendo: repartem entre si minhas vestes e sobre a minha túnica tiram sorte. Vocês estão percebendo no Salmo 19, no verso 19, o que o texto está falando? Que essa expressão, ela pode ser aplicada ipsis literis para a vida de Jesus. Tudo isso que nós lemos, desde o verso 17 até o verso 19, do sofrimento, Jesus passou também na cruz do Calvário. Isso mostra para nós que Deus nunca pedirá de nós algo que ele não tenha feito ou que ele não esteja disposto a fazer. Ele é o nosso maior exemplo. Então, se você está passando por uma situação difícil, pode ter certeza, Cristo passou por uma situação bem pior. Se você está passando por um momento de sofrimento, Jesus passou por um sofrimento tão grande a ponto de suar gotas de sangue. Esses dias eu estava vendo um artigo de um doutor que ele falou que o nível de agonia que uma pessoa precisa estar para suar gota de sangue é algo terrível, terrível. E Jesus passou por aquela dor, tanto física quanto emocional. Quando você compara a sua dor diante da dor que Jesus enfrentou, você vai ver que isso não é nada. Isso mostra que logo você pode superar esse problema e você pode avançar, superar, ser mais do que vencedor. Porque essa dor não será capaz de te controlar, de te matar ou de te ferir. Verso 19, a gente vê
lá no livro dos Evangelhos, que 4 soldados pegaram a túnica de Jesus e lançaram sorte sobre si. Foi mais ou menos o seguinte: a túnica de Jesus, que era uma vestimenta cara, relativamente cara para a época, os soldados pegaram, ou seja, deixaram Jesus completamente nu. E eles pensaram o seguinte: vamos cortar e dar um pedaço para cada. Aí eles disseram: bom, se nós cortarmos, a gente vai ficar apenas com um pequeno retalho que não vale nada. Vamos tirar na sorte, ou seja, vamos tirar aqui para ver quem vai ser o sortudo que vai ficar com essa capa. Tiraram a sorte pela roupa de Jesus. Ou seja, a partir daquele momento sabiam que Jesus não voltaria com vida e não iria pedir de volta aquela capa. Davi está com esse mesmo sentimento a respeito de si mesmo. Eu estou à beira da morte, a ponto das pessoas já estão dividindo os meus espólios, como se eu já estivesse morto, como se a minha herança já estivesse dividida entre todos. É tipo você, minha querida irmã, meu querido irmão, quando senta à mesa na ceia de Natal e começa a brigar pelo terreno da vovó, sendo que a vovó ainda está viva, sentada ali na cabeceira. Vocês estão já contando com a morte dela para benefício próprio. Não tem coisa mais perversa do que isso, porque você está julgando que a vida daquela pessoa não tem mais valor algum e aquela pessoa já é contada como nada. Imagina a dor que você causa naquela pessoa. A pessoa não entende. A pessoa já está demente. É isso ou aquilo. Mas você deveria respeitar o momento e a construção que aquela pessoa teve ao longo de toda a sua vida. Não existe herança de pessoa viva. Por isso, durante essa palavra, nós abrimos um parênteses aqui para dizer para você: cuidado com as suas ações. Cuidado com aquilo que você faz com os velhos, porque um dia você vai envelhecer também. E você não vai gostar que as pessoas, durante uma tomada de decisão, desconsidere a sua opinião, sendo que foi você que construiu todo esse patrimônio, toda essa caminhada. Eu tenho a plena certeza que Deus está falando fortemente com algumas pessoas aqui a respeito de algumas mudanças de conduta que você precisa ter. A palavra do Senhor diz para nós honrarmos os nossos pais, os nossos antepassados, para que se prolonguem os nossos dias aqui na terra. Davi, ele estava sendo desconsiderado. Eu não sei quando foi que Davi escreveu esse salmo, mas nos últimos dias de Davi, os seus filhos começaram a brigar pelo reino. Sabia disso? Sabia que Salomão, ele foi coroado rei com Davi ainda em vida? Porque um dos filhos de Davi foi lá e se autodeclarou rei ainda com Davi em vida, dizendo: ele é uma questão de tempo até ele morrer, eu já sou o novo rei. Davi, então, vendo aquilo, teve que consagrar Salomão como rei para que o reino vivesse em paz e a palavra do Senhor se cumprisse de que o rei futuro seria Salomão. Davi enfrentou isso. Nós estamos falando de um homem segundo o coração de Deus, um homem que construiu reinos e fez muitas coisas. E talvez você esteja enfrentando isso, talvez você não seja aquela pessoa que esteja causando mal para alguém, mas talvez os seus próprios filhos e netos estejam fazendo isso para com você. Estejam desconsiderando tudo aquilo que você construiu, vivenciou. Calma. Embora as circunstâncias pareçam difíceis, a tua vida não vai finalizar dessa forma. Vou anunciar teu nome aos meus irmãos, louva-te no meio da assembleia. Vós que temeis a Yahvé, louvai-o, glorificai-o, descendência toda de Jacó, temei-o, descendência toda de Israel. No verso de número 24, Davi dá uma pausa e ele convida as pessoas para adorar esse Deus. É como se, durante esse processo de composição, o milagre tenha acontecido e ele tem agora convidado as pessoas para se alegrar e glorificar a Deus por causa dessas grandezas e misericórdias que o do Senhor, Deus de Jacó, tem feito. Sim, ele não desprezou, não desdenhou a pobreza do pobre, nem lhe ocultou sua face, mas ouviu quando ele gritou. Irmão, quando você clama, quando você grita, o Senhor te ouve. Eu sempre lembro daquele salmo de número Jeremias 33:3, que Jeremias vai dizer: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes.
Todas as vezes que eu vejo Davi dizendo aqui que eu estou gritando, que eu estou clamando, parece que ouvindo Deus dizendo: pode clamar, porque eu vou anunciar para você coisas grandes e firmes e poderosas que você ainda não conhece. De ti vem o meu louvor na grande assembleia, cumprirei meus votos frente àqueles que o temem. Os pobres comerão e ficarão saciados, louvarão a Yahvé aqueles que o buscam, que o vosso coração viva para sempre. Todos os confins da terra se lembrarão e voltarão a Yahvé, todas as famílias das nações diante dele se prostrarão. Pois a Yahvé pertence a realeza, ele governa as nações. Se ele governa as nações, ele governa também a sua vida e governa também a minha vida. Sim, só diante dele todos os poderosos da terra se prostrarão. Perante ele se curvarão todos os que descem ao pó, e por quem não vive mais. Sua descendência se servirá e anunciará o Senhor a geração que virá, contando a sua justiça ao povo que vai nascer. Ele a realizou. Amém? Glória, pois, a esse Deus eternamente. Lembra que eu disse no começo desta live, no começo dessa aula, eu disse que esse salmo de número 22 não era um salmo de desesperança. O salmista, quando começou a dizer: Deus meu, Rei meu, por que me abandonastes? Ele, na verdade, não estava reclamando com Deus, mas ele estava constatando que até mesmo lá, onde ele imaginava que era um abandono de Deus, na verdade era a provisão e era o cumprimento das promessas de Deus em sua vida. Eu não sei como você está nesse exato momento. Eu não sei se você está passando pelo momento de júbilo ou um momento de dor, mas tenha plena certeza, se você está no centro da vontade de Deus, não tem ninguém que pode parar a sua vida. Não tem ninguém que pode parar a sua caminhada. Não tem ninguém que pode parar a sua história. Deus está fazendo coisas novas para você. Deus tem feito coisas novas todos os dias. Basta apenas que você tenha os olhos espirituais abertos para que você veja e os ouvidos para que você compreenda que Deus reina e governa e que a dor não permanecerá para sempre. A tristeza um dia vai acabar e no momento certo nós nos colocaremos de pé e cantaremos louvores de adoração a Deus.